Oi, colegas, aqui é a Bia Milk e hoje eu tô com o doutor Edivan Cruzoé, médico hematologista da Universidade Federal da Bahia, coordenador do Centro de Tratamento de Mieloma Múltiplo da Rede DOR e professor da Fiocruz da Bahia, para falar sobre as novidades terapêuticas que foram apresentadas no Oeste sobre o mieloma múltiplo. Doutor, sabemos que o mieloma múltiplo vem sendo bastante pesquisada. Por isso, quais são as principais novidades no Oeste para o mieloma? Como todos sabem, o Congresso Americano de Hematologia ele representa o principal congresso mundial de hematologia na área. Na verdade, ele converte os fluidos todos do mundo para que sejam apresentados os principais estudos, os principais trabalhos justamente nesse congresso, que é o Congresso Americano, mas que tornou-se mundial com uma representatividade. E, portanto, são muitos trabalhos apresentados no congresso, estudos de apresentação oral, em pôster, e hoje em dia, inclusive, é uma gama tão grande de trabalhos que fica difícil você acompanhar tudo, mas geralmente, depois do congresso, a gente vai visitando os temas todos para selecionar quais são realmente os principais estudos. Você falou uma coisa importante, realmente o mieloma múltiplo é uma doença do momento, digamos assim, na onquematologia, porque tem vários estudos, vários trials em andamento, em decorrência, por sorte, do desenvolvimento de vários novos fármacos, novas estratégias terapêuticas, digamos assim, porque a gente está passando do momento, no passado, de uma quimioterapia clássica, para uma transição de terapias-alvo e agora para imunoterapias e, digamos, terapias até com célula, né? Terapia celular. É um tratamento, não é um transplante. É o que os pacientes de mieloma múltiplo entendem. Um transplante não é. Terapia CAR-T é uma terapia celular, é um remédio por célula. Então, os principais trabalhos que nós julgamos muito importantes apresentados no Oeste esse ano, primeiro em primeira linha, os pacientes com diagnóstico novo de mieloma múltiplo, os pacientes elegíveis ao transplante. Então, a gente teve dois estudos muito importantes, que é o Perseus, é um estudo que fez a combinação de daratumumab, que é um anti-CD38, com bortezomib, lenalidomide e dexametasona versus bortezomib, lena e dexa, e que tinham como endpoint primário, como resultado primário do estudo, identificar aumento da sobrevida livre de progressão. E já nos traz, então, um dado amadurecido desse estudo, em primeira linha, né, para pacientes elegíveis ao transplante, convertendo, então, uma vantagem da combinação de 4 drogas na indução versus 3 drogas. Então, nós estamos com esse estudo agora consolidando ainda mais a informação através do estudo fase 3, que realmente é mais vantajoso utilizarmos 4 drogas na indução versus 3 drogas na indução. Um outro estudo da mesma linha, de pacientes elegíveis ao transplante, é o ISQIA, que é mais ou menos um competidor com o formato de 4 drogas versus 3 drogas, só que nesse outro estudo temos uma droga chamada isatuximab, que também é um anti-CD38, como o daratumumab, né, combinadas com carfilzomib, lenalidomide e dexametasona versus carfilzomib, lena e dexa, como o estudo fase 3 também. Esse estudo tem um diferencial que o endpoint primário desse estudo, o resultado final desse estudo nesse primeiro momento, são as taxas de respostas mais profundas. Isso é um conceito também importante para que os pacientes comecem a identificar e discutir com seus médicos, porque ter respostas mais profundas é importante porque determinam melhor sobrevidas. Mas nem todos os pacientes terão respostas profundas. Então pode gerar um temor para os indivíduos. Eu não tive resposta profunda, e agora? Calma, porque o seu caso é específico, não necessariamente você tem que ter resposta profunda para que garanta a sobrevida, mas nos estudos a gente está nesse caminho, inclusive provado dessa forma, que agora os trials estão sendo desenhados para identificar não só melhoras de sobrevida, mas também respostas mais profundas, porque os tratamentos são tão bons que esses resultados de sobrevidas demoram muito tempo para serem divulgados, porque o segmento do estudo tem que ser muito longo, tem que acompanhar até ter os endpoints que nós determinamos do ponto de vista científico. Então, os resultados demoram muito e com isso está tentando traduzir esses efeitos de sobrevidas maiores para antecipar através de respostas mais profundas. Então, esses são primariamente os dois primeiros principais estudos que eu julgo que foram importantes dos pacientes em primeira linha. Na recaída, temos trials com fármacos clássicos, dito clássicos,
espaço, como terapias-alvos, né? Estudos fases muito iniciais, 1 e 2, de combinações, de plataformas de combinações como Mezigdomide, que é uma nova classe de remédio, já é a evolução dos imunomoduladores, então essa medicação chama inibidores de cérebro, especificamente são CELMoDs, então eles são moduladores dessa proteína e que com isso conseguem matar a célula muito bem matada. Logicamente a toxicidade também vem em paralelo, nunca esqueçamos que os remédios são muito bons, mas a toxicidade também pode ser um pouco grande e é isso que está sendo testado agora nas combinações. E do novíssimo que existe agora, que a gente está realmente agora à frente de muitos terapêuticos agora em relação à oncologia no geral, são as terapias bispecíficas. Então, o bispecífico é um fármaco que, na verdade, ele não mata a célula diretamente, né? Ele tem uma ação de fazer a conexão do próprio linfócito do paciente que está no sangue dele. Então, é uma proteína, é um anticorpo monoclonal que é injetado subcutâneo, na maioria dos trials aqui, nos pacientes. Tem alguns que já são venosos, mas estão todos convertendo-se para subcutâneo e que, na verdade, faz a ligação do linfócito T. Então, em uma porção desse anticorpo, ele gruda no linfócito T através do CD3 e vai ligar no plasmócito, na célula do câncer, no caso do mieloma, em alguns receptores. E aí tem vários bispecíficos, tem anti-BCMA, anti-GPRC5D, que é uma outra proteína, anti-FcRH5, que é uma outra proteína, e assim vai. Isso aqui é ilimitado. E das CAR-T-cells, eu acho que o trabalho importante foi do grupo chinês, inclusive, que é uma plataforma chamada Fumamba. Ele já tem uma CAR-T-cell aprovada no país deles, que funciona muito bem, é uma CAR-T-cell anti-BCMA. Então, eles fizeram um apanhado dessa plataforma deles e apresentaram os dados impressionantes, de respostas muito profundas, logicamente, com essa CAR-T deles, especificamente. Outros dados atualizados agora da própria Cilta-cel, que é outra CAR-T-cell anti-BCMA, que está aprovado no Brasil, inclusive. Já temos precificação, mas ainda não temos slots, que seriam, então, as vagas para realizar. Mas eu diria que esses foram os principais trabalhos apresentados no Congresso americano. Temos outras CAR-T-cell em andamento, outros estudos com CAR-T-cell anti-GPRC5D, que é aquele outro alvo que o bispecífico também já está aprovado, inclusive, e as terapias agora com CAR-T-cells mais rápidas, inclusive, com as fast CAR-T-cells, que esse preparo que demora 30 dias, a gente está começando a ter outras plataformas dessas construções de CAR-T-cell mais rápidas, que demoram uma semana, 5 dias. Então isso vai facilitar muito a vida dos pacientes, logicamente, mas também estudos iniciais, mas demonstrando grande impacto, porque estão conseguindo fazer a CAR-T-cell rápido e ela tem efeito nos pacientes, logicamente. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Doutor, você nos deu um bom panorama de todas as terapias, principalmente o CAR-T-cell. No caso do CAR-T, ele ainda continua sendo utilizado em pacientes recidivados? Nesse momento, assim, a aprovação da CAR-T-cell, assim como os bispecíficos, elas são diferentes no mundo. Por exemplo, a CAR-T-cell e o bispecífico aprovado lá pelo FDA dos Estados Unidos, eles só podem ser utilizados nos pacientes que fizeram pelo menos 4 linhas terapêuticas. Aqui no Brasil, a aprovação é diferente. Os pacientes têm que ter sido expostos a 3 classes diferentes de quimioterapias que estejam incluídos aí um inibidor de proteasoma, então para os pacientes de mieloma entenderem, bortezomib, um imunomodulador, então lenalidomida ou até talidomida, ok? E o anti-CD38, que seria o daratumumab ou isatuximab. Então aqui no Brasil é diferente, não preciso de 4 linhas terapêuticas, eu preciso de apenas essa exposição a tripla classes para que ele possa utilizar esses fármacos. Então, nesse momento, CAR-T-cell apenas para pacientes sem recaída, recidivados nesse modelo, mas os estudos estão em andamento. Doutor Edivan, a maioria dessas terapias estão no setor privado de saúde. Quando será possível ter esses tratamentos no setor público, no SUS? Essa é a pergunta do milhão. A gente tem um desafio muito grande em tentar fazer um equilíbrio, na verdade, né? Uma equidade de acessibilidade a tratamentos, não só tratamentos, ao diagnóstico também dos pacientes privados de SUS. Então, isso é um problema grave no Brasil, porque nós temos legislações diferentes para aprovação do público e do privado, e isso é uma coisa que demora muito tempo, custa muito tempo ao paciente. E para esse paciente, o tempo é vida. Então, tem uma briga grande, uma luta constante da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, da qual faço parte também. Então, a BHH está sempre à frente disso, tentando, junto com as companhias farmacêuticas, junto com os pacientes, com as associações como a Brale e outras, para tentar realmente tornar o acesso a esses fármacos realmente fácil ou possível aos pacientes do SUS. Então, nós vislumbramos que em algum momento na vida, por exemplo, inclusive antes da CAR-T-cell, antes de um bispecífico, o próprio daratumumab ou isatuximab, quer dizer, outros monoclonais sejam aprovados para que sejam utilizados no SUS,
assim como outras medicações, como a própria lenalidomida, que já tem, inclusive, fármaco, já caiu a patente dela, e a gente não tem no SUS até hoje, e é muito menos tóxica do que a talidomida. Então, a talidomida funciona, mas a lena é muito menos tóxica, então pode ser um remédio que é mais fácil para o paciente, é mais grato para ele, digamos assim. Então, a gente está nesse embate. E eu acho que o modelo de carticel in-house, que é que os pesquisadores aqui no Brasil, do Butantan, os de Ribeirão, outros lugares tentaram desenvolver, isso pode ser que seja uma coisa mais fácil, talvez, de acesso mais fácil. No futuro, talvez médio ou longo, não vai ser tão rápido essa produção in-house, para que tenha acessibilidade aos pacientes do SUS. Eu acho que esse é um caminho, uma vertente muito interessante, né? Então, nós temos pesquisadores no mundo todo, inclusive nossos brasileiros que vivem fora, estão estudando fora e que possam, de repente, trazer tecnologia para desenvolver as próprias nossas carticels, inclusive, para que tenha acessibilidade ao SUS. Essa é outra possibilidade, mas eu acho que, em vez de aprovação, realmente vai ter um longo caminho. Espero que a gente consiga traspassar isso e tornar mais rápido, mas é um caminho árduo, é um caminho duro para os pacientes. E nessa última pergunta, eu gostaria de saber se existe algum estudo clínico para os pacientes aqui do Brasil de mieloma múltiplo. Com certeza, então já aquela sugestão, sempre lembrar o médico, o paciente pode solicitar ao médico que ele entre no site da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, na BHH. Então lá tem uma descrição dos centros que têm pesquisa no Brasil. Então nós temos vários estudos aqui na Bahia, existem estudos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil afora, Curitiba, Porto Alegre. Então tem vários centros no Brasil, tem vários pesquisadores que estão trabalhando junto às empresas farmacêuticas, estudos multinacionais, então não é um estudo do Brasil apenas. E isso eu espero que outros centros consigam ainda ganhar isso. Então no Nordeste é uma coisa muito rara, lá no Rio Grande do Norte nós temos centros, Brasília tem centros de pesquisa. Estudos para mieloma temos em várias partes do Brasil, dependendo do caso, geralmente são mais pacientes recaídos, mas em primeira linha nós temos alguns estudos que vão se iniciar, inclusive, esse ano agora, está perto de iniciar. Então, sim, nós temos estudos desenvolvendo pesquisa nossas e junto com a farmacêutica, a tentativa de realmente permitir que esses pacientes, inclusive do SUS, tenham acesso a mais fármacos. Eu acho que isso é um modelo de equidade muito importante. A pesquisa permite que esses pacientes consigam ter acesso a esses novos seus fármacos, e isso é interessante. Os pacientes também, logicamente. Doutor Edivan, você gostaria de deixar alguma consideração final aqui no vídeo? Eu agradeço o convite novamente pela Brale e lembrando que mês de março agora, né, é o mês do mieloma. Esperança sempre que existe. Eu acho que os pacientes têm que pensar nisso. Eu acho que a gente está tentando, de todas as formas, combater esse mal, e sempre a esperança existe com outros fármacos, com outras terapias, com outros diagnósticos, e eu acho que a gente está numa vertente, num caminho muito bom. Eu espero que esses fármacos cheguem mais rápido possível aos pacientes do SUS. Os bispecíficos, nós temos 3 já aprovados no Brasil, né? Então, teclistamab, talquetamab, elranatamab, a carticel, a situação está aprovada também, então a gente está na revolução para isso, e que a espera é sempre que outros fármacos vão continuar existindo, e por isso que os estudos precisam serem realizados. Então, o desejo de participar, ninguém é cobaia, tá? Que pensar, a gente tem que mudar essa concepção de que o novo chega por causa da pesquisa clínica. Então, o novo chega por causa disso. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. Eu lhe agradeço. Muito obrigada por ter permanecido até o final do vídeo. Curte, comenta, compartilha. Um beijo e até a próxima!